Olá pessoal, recentemente eu publiquei aqui no meu canal um vídeo falando sobre os 6 motivos para Lula e o PT perderem as eleições em 2022. E por isso muita gente me pediu também para fazer um vídeo falando sobre o Bolsonaro. Então dessa vez eu resolvi fazer um vídeo falando sobre os 6 motivos que vão fazer Bolsonaro ser reeleito em 2022. Em primeiro lugar, apesar de faltar ainda mais de um ano para as eleições, os cenários já estão bastante claros. De um lado, nós teremos Bolsonaro como candidato a presidente, representando a direita. Do outro lado, ou o ex-presidiário Lula ou algum poste indicado por ele. Tirando os dois, nenhum outro nome se destaca o suficiente para poder realmente concorrer com algum deles. Em terceiro lugar, por exemplo, nós temos Ciro Gomes, que é o representante do Foro de São Paulo e eterno estepe do Lula. E que agora tenta se mascarar de centro ou de terceira via, mas não engana ninguém. Temos também o representante da Rede Globo para o governo, Luciano Huck, que não tem a menor chance. Como o laranja é o novo vermelho, a New Left, a nova esquerda, nós temos também Amoedo, representante dos bancos, principalmente do Itaú, tanto que colocou até mesmo a cor laranja também em seu partido, mas que já viu que também não tem a menor chance e desistiu da candidatura, e provavelmente também vai apoiar algum candidato da chamada terceira via, que nada mais é do que a centro-esquerda e esquerda disfarçada como uma nova opção democrática para o país. E por fim, temos o famoso calcinha apertada, o João Agripino Doria, que é o melhor representante possível para o PSDB, que representa tudo o que realmente o PSDB é no Brasil. E que justamente por isso também não tem a menor chance de concorrer ou chegar até o segundo turno, por exemplo. Dessa forma, a disputa já está bem clara, direita contra esquerda. A esquerda representando tudo que é de sujo e corrupto na política brasileira e a direita conservadora e liberal de Bolsonaro representando os verdadeiros trabalhadores do Brasil. Antes de começar então a falar sobre os 6 motivos, é preciso levar em consideração também que essa é a primeira vez desde o governo militar que o Brasil tem um governo realmente de direita conservadora e liberal. Nós já tivemos aí governos falsificados, como o PSDB, por exemplo, que é justamente o Partido Socialista Democrático Brasileiro e que nunca foi de direita, apesar de fazer algumas ações aí como privatizações, por exemplo, que fez com que muitos posicionassem o PSDB como um partido de direita, e o partido lá, o PRN, do Fernando Collor de Mello, que a gente não precisa nem falar nada, né? Já está muito claro para todo mundo qual é o real posicionamento do Collor de Mello. E ter um governo verdadeiramente de direita, conservador e liberal incomoda muito todos os corruptos e esquerdistas que se beneficiavam de alguma forma dos governos anteriores. E é justamente por esse motivo que o Bolsonaro tem sido bombardeado por todos os lados. Bombardeado, por exemplo, por pesquisas de institutos que manipulam as informações e que não têm mais nenhuma credibilidade, que já erraram em todas as eleições anteriores e continuam errando, ou talvez até mesmo propositalmente errando. Bombardeado também por fake news de todos os tipos, não apenas nas redes sociais, mas até mesmo nos tradicionais veículos de imprensa, que publicam o tempo todo acusações infundadas simplesmente para criar uma cortina de fumaça, tentando demonstrar que existe algum tipo de problema no governo, algum tipo de corrupção ou algum tipo de decisão tomada da forma errada, para que assim as pessoas fiquem em dúvida sobre a real credibilidade tanto do governo como um todo, quanto do presidente especificamente. E é bombardeado também pela mídia tradicional quando ela omite, por exemplo, as obras e ações que estão sendo feitas pelo governo e que nós só ficamos sabendo quando acompanhamos os canais oficiais do governo. Isso tudo acaba confundindo aquelas pessoas menos informadas e
que não tem muitas vezes nem tempo para ficar buscando essas informações e acabam consumindo simplesmente as notícias que passam na grande mídia. E assim não ficam sabendo o que está acontecendo de verdade no governo e no Brasil. Somados a isso, ainda temos CPIs fakes que são montadas novamente como um grande teatro para tentar comprovar uma teoria da esquerda que não existe e que cada vez fica mais claro para todas as pessoas. E um trabalho conjunto de grande parte do Congresso, do Senado e até mesmo do STF para tentar desestruturar as ações do governo. Por isso eu acredito que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a enxergar a realidade que não está sendo contada. Então vamos para o primeiro motivo de que Bolsonaro deve ser para presidente em 2022. A luta contra o radicalismo da esquerda. Nos últimos anos, a esquerda composta por políticos corruptos, por grande parte da mídia, também por influenciadores e artistas famosos, tentaram construir a imagem de um Bolsonaro radical de extrema direita, fascista, genocida, entre outros adjetivos, tentando destruir a sua reputação. Mas quem acompanha suas ações, quem acompanha seus pronunciamentos de forma completa e não, lógico, editados apenas com aqueles pequenos trechos polêmicos que acabam passando uma imagem negativa, sabem que a verdade não é essa. Bolsonaro, por exemplo, já foi acusado por uma deputada que defendia estupradores de ser o estuprador, sem justificativa absolutamente nenhuma. E essa mentira ficou sendo repetida em trechos editados pela mídia contrária ao Bolsonaro durante muitos anos. Também foi acusado de ser fascista, quando isso não tem lógica nenhuma, uma vez que o fascismo é contra liberais e conservadores, e Bolsonaro é admitidamente liberal conservador de direita. 3 características que os fascistas são completamente contras. Porém, em outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, que a esquerda sim tem todas as características do fascismo. E aí vem aquela famosa frase do Vladimir Lenin, né? Xingue do que você é, acuse do que você faz. Bolsonaro também já foi acusado de ser corrupto, apesar do seu governo não ter absolutamente nenhum caso de corrupção. Muito pelo contrário, todos os casos de corrupção que estão sendo descobertos estão ligados a políticos que fazem oposição ao seu governo, tanto em governos do estado como governos municipais. Porém, a mídia usa uma antiga estratégia, que é criar manchetes que, até serem desmentidas, ficam muito tempo tendo repercussão. E as pessoas sempre têm aquela ideia de que onde há fumaça, há fogo. Você vê a manchete de que o governo tem corrupção, de que o Bolsonaro está ligado a algum tipo de esquema, mas você não vê uma notícia depois que resolve o fato ou que fala que aquilo tudo foi uma acusação falsa, ou que não chegaram a conclusão nenhuma, ou que nunca encontraram absolutamente nenhuma prova. As manchetes são aquelas que ficam. Ao mesmo tempo, sempre as manchetes ligadas aos partidos de esquerda são positivas. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa hoje no Google, você vai ver grandes veículos de mídia falando muito positivamente do governo Lula. É lógico que eles deixam de lado o governo da Dilma, porque não tem nem como falar alguma coisa de bem do governo da Dilma. Mas conseguem fazer algum tipo de comparação ainda, esquecendo todos os escândalos de corrupção que aconteceram desde o primeiro ano do governo Lula e tentando demonstrar que, de alguma forma, ele foi um melhor governante, um melhor estadista e que o país cresceu durante aquele período. E lógico que muitas pessoas, novamente, mal informadas ou de memória fraca, acabam acreditando nesse tipo de situação. Porque é a Rede Globo que está falando, porque é o Jornal X, é o Jornal Y, é a Folha de São Paulo, é o Estadão. É a grande mídia que está repetindo a mentira 1000 vezes até ela se tornar verdade. Além de tudo isso, também tem sido vítima de uma das maiores campanhas de ódio já feitas na história do Brasil. Porém, as mentiras são constantemente desmascaradas e quanto mais isso acontece, mais ele acaba crescendo em sua popularidade. Vamos então para o motivo número 2, que é a luta contra a corrupção.
Bolsonaro hoje é o único candidato que tem realmente condições de barrar a corrupção no Brasil, e isso está mais do que provado. E ele tem esse poder por vários motivos. Por exemplo, é o único candidato que realmente tem apoio popular. Não precisamos falar sobre isso, é só ver as imagens das ruas, quando acontecem manifestações favoráveis ao governo e quando acontecem manifestações completamente enfraquecidas contra o governo. Apesar de ter grande parte do Senado, da Câmara dos Deputados e até mesmo o poderoso STF contra ele, ele tem o apoio das Forças Armadas do Brasil. E isso é um grande trunfo. Graças a isso, provavelmente ainda não conseguiram tirar Bolsonaro do poder. Mas mesmo tendo essa força militar ao seu lado, ele ainda insiste pelos caminhos democráticos. Os corruptos querem voltar ao poder, eles querem voltar aos seus esquemas multimilionários. E tanto empresas, como a mídia, como mesmo grupos políticos, não ligados ao governo federal, mas ligados a governos estaduais e municipais, precisam que algum representante deles volte ao governo. E é por isso que nós vemos tanta resistência para uma reeleição de Bolsonaro. Mesmo aqueles que apoiaram ele na eleição passada simplesmente para surfar na sua onda e também ganhar a eleição, agora estão do outro lado. E aí vem um ponto muito importante para as eleições de 2022. Nós não podemos simplesmente eleger Bolsonaro. Nós também temos que eleger o máximo possível de representantes no Congresso e também no Senado que apoiem as suas ideias e os seus projetos, mas que apoiem legitimamente, não aqueles candidatos que simplesmente surfam na onda e usam o seu nome para se eleger. A única forma de mantermos a democracia no Brasil é elegendo Jair Bolsonaro novamente e, lógico, elegendo o máximo possível de representantes que apoiem ele. Assim ele terá maioria no Congresso, maioria no Senado e com certeza ficará ainda mais forte. O terceiro motivo, apesar de eu já ter citado rapidamente no tópico anterior, é o apoio popular. Para um presidente governar, é imprescindível que ele tenha apoio da sua população. E isso já ficou comprovado que não falta para o Bolsonaro. Lógico, Bolsonaro não é uma unanimidade, não é todo mundo que concorda com ele o tempo todo. Mas a gente não precisa concordar também o tempo todo com alguém. Mesmo na nossa família, mesmo entre os grupos de amigos, nós temos desavenças, nós temos opiniões diferentes, nós temos pontos que a gente não consegue concordar. Mas, no geral, o pensamento de direita, conservador e liberal é o que une pessoas de diversas crenças, de diversas classes sociais e de vários segmentos da sociedade. A diferença da esquerda e da direita é que a esquerda tenta governar pelo meio da divisão da sociedade, da construção de minorias. A direita governa por algo em comum em toda a sociedade. A esquerda tenta comprar as pessoas com benefícios para grupos específicos, enquanto a direita tenta fazer o bem coletivo, mesmo para aqueles que fazem parte da esquerda e que não votam na direita. Porque a direita sabe que todo o Brasil precisa ser contemplado e precisa melhorar para que o país como um todo também cresça e se desenvolva. Vamos agora para o quarto motivo que Bolsonaro deve ser reeleito em 2022, que é a luta contra a criminalidade. Os governos do PT não trouxeram apenas, por exemplo, a corrupção para o Brasil, também trouxeram os maiores índices de criminalidade de toda a história do país. E isso está sendo revertido nos últimos 2 anos com muito sucesso. Tanto que é a primeira vez desde o governo militar que nós vemos uma queda nos índices de criminalidade em geral. Tivemos uma redução significativa, por exemplo, de assassinatos. Só no primeiro trimestre agora de 2021, a queda foi de 11% na média nacional, mas chegando em alguns estados, como o Distrito Federal, por exemplo, em 37%. Os roubos a bancos caíram 40% e os roubos de veículos em geral caíram 27%. A apreensão de drogas está batendo recordes em todo o país. Nunca se viu tantas apreensões como estão acontecendo atualmente.
Como já falei anteriormente também, os escândalos de corrupção estão limitados a governos municipais e governos estaduais, e na maioria deles, governos opositores ao governo federal. Mas por algum motivo a mídia não dá destaque para isso. Ela só mostra tentativas de fake news novamente, tentando destruir a reputação tanto do presidente como das pessoas que trabalham em seu governo. Vamos agora para o motivo 5, que é manter a democracia. Como eu já falei também anteriormente, Bolsonaro tem todas as armas na mão para fazer, por exemplo, uma intervenção militar, mas insiste na democracia, porque ele sabe que esse é o melhor caminho para o país. Apesar da imagem distorcida que a mídia tenta passar, o governo Bolsonaro é totalmente comprometido com a democracia e as liberdades dos cidadãos. Ao contrário dos governos de esquerda, é só ver as suas propostas, é só analisar os governos anteriores que fica muito bem claro quais são os seus objetivos. Nós sabemos, por exemplo, que nos últimos anos o Brasil esteve sob uma ameaça real de se transformar uma Venezuela ou até mesmo uma Argentina, que por mais que estivesse com dificuldades econômicas no governo anterior, que era de direita, quando a esquerda assumiu, simplesmente entrou em uma miséria total. E esses são apenas 2 exemplos de todos os países que tiveram governos de esquerda na América do Sul e foram praticamente destruídos pela corrupção. Bolsonaro sempre apresentou claramente uma forte oposição a todos os governos desses países de esquerda. E a única opção de impedir que aconteça o mesmo que aconteceu com eles aqui no Brasil é mantendo ele no governo. Praticamente todos os outros candidatos são simpáticos a governos como o da Argentina, governos como o da Venezuela, de Cuba e muitos outros. E esse é um excelente motivo para nem cogitarmos a opção de elegermos alguns deles. E o nosso 6º motivo é o plano econômico liberal de Bolsonaro. Se você quer que o país realmente cresça, se desenvolva e ofereça uma melhor qualidade de vida para a população, nós não podemos esperar um governante que quer propostas assistencialistas e populistas para o país. Nós não podemos ficar o resto da vida dependendo de Bolsa Família ou de outros tipos de ajudas do governo. Nós precisamos de uma economia forte, de uma indústria forte, de empresas fortes em nosso país. Nós não podemos deixar, por exemplo, qualquer tipo de aventureiro ou algum político indicado por um governante para guiar a economia do país, como aconteceu em anos anteriores. E Bolsonaro tem ao seu lado um dos maiores nomes da economia mundial, que é Paulo Guedes. Ainda existem muitas críticas, principalmente naquela velha mídia tradicional esquerdista, dizendo que Paulo Guedes não cumpriu as coisas que prometeu. É óbvio que ele não conseguiu cumprir. A maior parte das reformas estão paradas no Congresso ou no Senado, a maior parte dos projetos estão sendo bloqueados, tanto por congressistas como até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. E aí fica muito difícil, porque não depende só do Paulo Guedes, não depende só do Bolsonaro ou de qualquer outro ministro do governo. Em uma democracia, as decisões dependem de muitas pessoas. Apesar disso, juntos, Paulo Guedes e Bolsonaro estão conseguindo fazer uma revolução silenciosa que não está sendo repercutida, mas que já está apresentando excelentes resultados para o país. Mesmo com todas as medidas restritivas feitas por governadores e por prefeitos e tentando atribuir esses problemas ao presidente, o Brasil ainda está crescendo. Nesse primeiro trimestre de 2021, por exemplo, o crescimento foi de 1,5% e a previsão para o ano pode chegar a 4%, o que é um crescimento totalmente fora da média da maior parte dos países que também estão sofrendo com a crise. Baseado em todos esses fatores que eu falei aqui, eu posso afirmar que Bolsonaro não só precisa ser reeleito em 2022, como provavelmente ele será reeleito em 2022. Até porque não sou apenas eu que penso dessa forma. Essa vitória provavelmente vai acontecer ainda em primeiro turno, se não existir nenhuma fraude nas eleições e nas nossas maravilhosas urnas eletrônicas.
Mas mesmo que vá para segundo turno, justamente por causa da divisão de votos no primeiro turno, no segundo turno, com certeza, a rejeição a Lula vai fazer com que a maior parte das pessoas votem novamente em Bolsonaro e que ele dê uma grande surra na esquerda brasileira. A maior parte dos brasileiros que é honesta e trabalhadora é anti-esquerda, anti-Lula e anti-PT. E justamente, como eu falei lá no início, já que as duas opções que nós temos é Bolsonaro ou Lula, ou até mesmo algum poste indicado pelo próprio Lula, com certeza, nessas opções, Bolsonaro vence novamente. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e, lógico, como sempre, curtam o vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas possível e não esqueçam de se inscrever no canal também. Abraço e até o próximo vídeo.